Bem-vindo ao Jornal da Noite, à sua medida. Luís Montenegro processou o Chega pelos cartazes do partido que o ligam a José Sócrates e à corrupção. André Ventura diz que foi surpreendido, mas que confia que os tribunais vão decidir a favor da liberdade de expressão. O primeiro-ministro já respondeu e alertou para a diferença entre liberdade, ofensas e calúnias gratuitas. 50 anos de corrupção, diz o Chega, mas mais recentemente com laços estreitos entre o atual primeiro-ministro e o antigo, José Sócrates, e não só. O que é que o Luís Montenegro fez a Pinto Moreira? Manteve-o na bancada parlamentar do PSD. O que é que o Luís Montenegro fez com Miguel Albuquerque? Manteve-o como candidato. Portanto, sim, Montenegro é também o símbolo da corrupção que Portugal tem que combater. Eu não me lembro de nenhum precedente na nossa democracia em que isso tenha acontecido. Segundo, parece-me uma coisa extremamente grave que um primeiro-ministro conviva mal com a liberdade de expressão e com a liberdade de opinião. Quer dizer, qual é o próximo passo? É pedir-nos para retirar posts do Facebook e do Instagram? É querer controlar as nossas páginas das redes sociais? E foi lá, precisamente, que Luís Montenegro reagiu e avisou para a confusão de conceitos. Hoje veio a público porque o Chega foi notificado e logo quis condicionar a justiça. O Chega e o seu líder não têm limites. Não se confunda a liberdade de expressão com ofensas e calúnias gratuitas. À meio da tarde desta segunda-feira, André Ventura garantia que só tomou conhecimento pelas notícias e que ainda não tinha sido notificado oficialmente. Luís Montenegro diz que o processo foi iniciado há uma semana. Posso confirmar que nós interpusemos uma providência cautelar e que, naturalmente, achamos que o local próprio para discutir esse assunto é no Tribunal. Tentou calar-nos sem sequer sermos ouvidos. Como todos se lembram, José Sócrates quis fazer algo parecido. O líder do Chega não se arrepende e está decidido. O Chega não vai retirar estes cartazes, a menos que de uma forma, digamos assim, inédita, um tribunal ordenasse a retirada de outdoors e de cartazes de um partido. Desde 25 de abril de 74 eu penso que nunca teria acontecido e que seria a primeira vez. Tudo é possível. E se o José Sócrates também quiser processar, nós vamos ver o que é que a Justiça vai fazer. Apesar de Luís Montenegro não ser acusado nem arguído em nenhum processo, André Ventura insiste. Como os tribunais têm dito, quem cabritos dá e cabras não tem, de algum lado lhe vem. É o mesmo mais. O Primeiro-Ministro sabe que foi ele que se enredou nas suspeitas que neste momento existem sobre ele, ao não explicar como é que comprou casas a pronto, pagamento, ao não explicar o dinheiro distribuído por contas bancárias. Acho que a Justiça tem que defender o bom nome das pessoas, isso é uma evidência, mas também tem que defender a liberdade de expressão dos partidos e também tem que defender a integridade do sistema. O líder do Chega diz que é um mau dia para o Primeiro-Ministro, mas está confiante que a Justiça vai tomar a decisão certa. Entre os crimes violentos que mais subiram em Portugal no ano passado estão os roubos por esticão de viaturas e a residências, violações e assaltos a bancos. Um crescimento de quase 3%, com mais de 14 mil crimes participados às autoridades. A conclusão é do relatório anual de segurança interna, revelada esta segunda-feira pelo Jornal Expresso. Eu acho que uma das primeiras causas é o facto de nós cada vez termos menos polícia na rua. O facto de termos perdido grande parte do policiamento de visibilidade e isso retirar uma capacidade preventiva da polícia da rua, claramente que isso também fará que o crime aumente. André Ventura voltou a relacionar o aumento da criminalidade com a imigração. E em relação aos últimos meses, nós temos tido crimes que, como não sabemos a nacionalidade dos seus agressores, não podemos retirar as conclusões que parecem estar porém, à evidência de todos. É que houve um aumento brutal de imigração no último ano. As violações atingiram o valor mais alto dos últimos 10 anos. O ano passado foram registadas mais de 500, mais 49 do que em 2023. Um número que a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima diz estar muito abaixo da realidade. Por cada crime que é denunciado, ou do qual as pessoas fazem queixa, existem pelo menos duas pessoas que não vão denunciar a sua situação. Portanto, é positivo. Isto quer dizer que as pessoas estão mais sensibilizadas para a denúncia, para queixas deste tipo de formas de violência sexual. Os arguídos são na maioria homens e as vítimas mulheres.
Muitas vezes é um crime que é muito marcado pelo medo, pela vergonha, portanto, pela dificuldade em relatar aquilo que aconteceu. É que quanto mais rápida for a denúncia deste tipo de situações, também mais facilmente as evidências do próprio crime, as provas, conseguem ser salvaguardadas, não é? Porque elas ainda lá estão, e por outro lado, também mais precocemente consegue ser dado apoio do ponto de vista psicológico e emocional. A criminalidade violenta tem vindo a aumentar desde a pandemia de Covid-19, ao contrário da criminalidade geral, que registrou uma descida. O ministro da Defesa, Rustem Umerov, lidera a delegação da Ucrânia às conversações de Riad. As reuniões com os mediadores dos Estados Unidos são já consideradas produtivas por Kiev. A delegação de Moscou, que se reuniu esta segunda-feira em separado com os representantes de Washington, prefere antes falar em conversações criativas. Num dos hotéis mais luxuosos da capital da Arábia Saudita, 2 temas condicionam as reuniões que têm como objetivo final alcançar o cessar-fogo. O primeiro é o fim dos ataques às redes energéticas, já acordado entre ucranianos e russos, mas ainda sem aplicação no terreno. A outra condicionante que motiva a presença russa em Riad é a reativação do acordo da exportação de cereais, que inclui condições para a segurança da navegação no Mar Negro. Мы исходим из того, что сегодня на повестке дня вопрос Черноморской инициативы и всех аспектов, связанных с возобновлением этой инициативы. Это было предложение президента Трампа, и президент Путин дал на это согласие. И вот именно с таким мандатом наша делегация отправилась в Riad. Independentemente dos resultados das conversações, o presidente ucraniano deixou já um apelo urgente aos negociadores. Але про що б ми зараз не говорили з нашими партнерами, потрібно дотиснути Путіна до реального наказу припинити удари. Хто цю війну приніс, той і повинен її забрати. Em Washington, Trump voltou a expressar o otimismo sobre o avanço das negociações, assegurou que já foi pelo menos concluído um acordo sobre a exploração dos minérios ucranianos. The agreement on rare earths is just about completed. They'll sign it shortly. So it's, as you know, Europe is in for a very small fraction of what we're in for. It affects them much more than it affects us. Again, they are in as a loan, which nobody knew until I came along. Europe is giving the money to Ukraine as a loan. We were just pouring money into Ukraine. It was a very unfair situation. So we made a deal on rare earths. But most importantly, we want to stop the killing that's going on. Indiferente às negociações, a Rússia bombardeou a cidade de Sumy, no norte da Ucrânia. Os mísseis atingiram uma escola, um hospital e prédios de habitação, provocaram dezenas de vítimas, muitas são crianças. Moscou estará ainda na origem do ataque informático em grande escala que afetou esta segunda-feira a rede ferroviária ucraniana. As vozes de quem sente as dificuldades de estudar em Portugal uniram-se numa só para mostrar que a luta pelo direito à educação está longe de acabar. O valor é conseguirmos ser ouvidos e conseguirmos ter resposta àquilo que procuramos, que é um ensino superior acessível a toda a gente, seja em termos de alojamento de estudantes, em termos de propinas, toda a gente tem direito à educação. A partir do momento em que há estudantes que não têm a certeza se conseguem entrar ou ficar no ensino superior, parece-me que é um direito que está ameaçado. Estou no segundo ano da minha licenciatura, continuo com a bolsa mínima da DGES e é insuficiente, tenho de trabalhar enquanto que estudo também. Num ensino que é um ensino artístico, que também pede muito de nós e do nosso tempo, do nosso investimento, torna-se insustente. Com orçamentos limitados e custos cada vez mais altos, a possibilidade do descongelamento das propinas avançar inflamou os ânimos de quem sente todos os meses o peso na carteira. Isso é o que ele fez com a gente, agora também que pelo menos a gente use a arte para, né, usar essa metáfora também na gente, né? As maiores despesas que eu tenho vivendo cá é a propina. Ainda mais para estudantes internacionais, a propina é quase o triplo do preço. Quanto é que tu pagas por ano se não é indiscrição? Para ir uns 1.400, 1.500 euros. Acho que descongelamento é uma artimanha muito curiosa para o aumento. Se a propina existir, é negativo, não interessa qual seja o valor dela.
porque faz com que recaia sobre os estudantes o ónus de financiar o ensino superior. E não é assim, nem sequer é assim que está constitucionalmente consagrado. Pelo caminho, lembraram e homenagearam o passado e contaram com o apoio de quem passava pela manifestação que juntou mais de 2.000 estudantes. Vale sempre a pena lutar enquanto os direitos não estão assegurados. Neste momento temos uma Constituição de Abril ao nosso lado, só nunca tivemos governantes que estejam realmente ao nosso lado. Esse ensino superior não pode significar o pagamento de propinas, não pode significar que o estudante não tenha uma cama pública para morar, não pode significar pouca representação de estudantes nos órgãos de gestão das instituições de ensino superior. Associações de estudantes de todo o país marcaram presença no Dia Nacional do Estudante. Este ano, com o mote "Não recuamos, gratuitidade já". Miguel Albuquerque até pode deixar a festa a fazer-se quase sozinha. O resultado das terceiras regionais em ano e meio fala por si. É a vitória mais expressiva não só das 3 eleições, como os mais de 62.000 votos, o maior número que Albuquerque alguma vez teve. Nem quando em 2015 sucedeu a Alberto João Jardim e elegeu então 24 deputados, passou a fasquia dos 60.000. Em relação à última eleição, no ano passado, são mais 13.000. Ficou a 300 da maioria absoluta. Uma atitude civicamente elevada, manifestada pelo nosso povo, que veio confirmar mais uma vez aquilo que é estabilidade e um governo para 4 anos. Não quer brincadeiras de partidos. Quem vota a favor? Foi determinada por esta moção de censura a 17 de dezembro do ano passado, a ida às urnas. O Governo Regional levava meio ano, saído de umas eleições de 26 de maio, precipitadas pela retirada de apoio do PAN. Albuquerque, mais longe da maioria, apoiava-se no Chega, que meses depois apresentaria a moção de censura que toda a oposição aprovou. Em 2025, o Chega e o PS foram os que mais perderam. O PAN deixa de ter representação no Parlamento Regional, ficou abaixo do PCP, que também não elege. O CDS perdeu um deputado, mas tem um que garante a maioria. A IEL manteve. A votação concentrou-se nos maiores partidos, com o PSD a eleger 23 deputados, mais 4, e uma inversão na oposição. O JPP subiu de 9 para 11 deputados e ultrapassou o PS, que caiu para 8. Paulo Cafofo não tem como não falar de uma derrota, mas diz que fica até às autárquicas. Irei liderar o partido para prepararmos o partido para estas eleições importantíssimas, como sabemos, e por isso esta minha posição aqui hoje é clara, inequívoca, de que, aceitando a derrota, temos de olhar para a frente. O PS, que em 2019 só teve menos 2 deputados que o PSD e mais de 51.000 votos, ficou-se agora pelos 22.000. Já chega. É tudo para deitar fora já a seguir. Nas arcas cheias de alimentos, Artur encontra o que já esperava. Tudo estragado, não é hipótese. Não, nada de, não eu quero absolutamente nada. Agora agarrar as coisinhas e mandar todas para o lixo. Há 5 dias que não tem eletricidade em casa e no restaurante no lado norte da Fonte da Telha, em Almada. Ainda não contabilizou os prejuízos que devem ascender os milhares de euros. Muita coisa. Tenho muito dinheiro. Tínhamos feito umas compras de peixe. Por exemplo, tinha gastado 3.000 euros de peixe na sexta-feira. Foi todo para o lixo. Vai ser agora tudo para o lixo. Agora vou tirar fotos para perceber o que é que devo fazer. Vai tudo para o lixo. A E-Redes garante estar na fase final da resolução da crise de abastecimento, que no pico deixou 185.000 pessoas sem eletricidade. Haverá ainda trabalhos que podem durar 2 a 3 semanas. Consequências de uma tempestade que deixou marcas em todo o país. Veio de madrugada com uma força capaz de arrancar tudo à passagem. Foi o que aconteceu ao telhado desta casa em Mafra. Um autêntico terror.
Nós estávamos muito assustados com o barulho, decidimos ir lá fora por causa do animal que estava cá fora e para recolher para dentro. Nisto ouvimos um estrondo enorme, as telhas todas a voarem por cima de nós a levámos com os tijolos e bateu de imediato contra os fios elétricos, fez uma explosão gigante e nós viemos a correr para dentro de casa apavorados. Com tudo elétrico, valeu-lhes um gerador emprestado, velas e um fogão a gás que compraram à pressa para remediar. No sábado fui trabalhar, passei ali numa empresa que vende fogões a gás e comprei um fogão a gás, porque eu tenho tudo elétrico. Para tomar um banho preciso de eletricidade porque eu tenho termoacumulador, portanto tive 2 dias a tomar banho de água fria. E os meus filhos a irem tomar banho à casa da vizinha, porque eu acho que eles não merecem tomar banho de água fria. Sara perdeu a conta às vezes que procurou uma solução. Avaria. Só 5 dias depois, já ao início da tarde desta segunda-feira, é que os técnicos da E-Rede chegaram finalmente. Conseguiram repor a eletricidade e a família deixou assim de estar às escuras. Nas ruas de Istambul, um homem vestido com a tradicional roupa dos derviches enfrentou as forças da autoridade e o gás-pimenta. As impactantes imagens já fizeram deste ainda anónimo protestante um símbolo dos protestos contra o regime de Erdogan. Desde a última quarta-feira, mais de 1.100 pessoas foram detidas pela polícia turca, entre elas pelo menos 10 jornalistas. Ao 5º dia de protestos, milhares de turcos voltaram às ruas para exigir a libertação do presidente da Câmara de Istambul, principal opositor de Erdogan na luta pelo poder. Acusado de corrupção e destituído do cargo, Ekrem İmamoğlu nega as alegações que diz terem sido forjadas pelo Executivo para o impedir de se candidatar à liderança da Turquia. Erdogan aponta o dedo ao Partido Republicano do Povo, promete responsabilizar a oposição pelos 123 polícias feridos nos protestos e pelos danos provocados contra a propriedade. Parti içi iktidar mücadelelerini milletin meselesi haline getirmelerine de aracılık yapmayacağız. Daha önce de birkaç kez çağrıda bulundum. Bugün tekrarlıyorum. Provokasyonlarla vatandaşlarımızın huzurunu bozmaktan artık vazgeçin. Cesaretiniz varsa yolsuzlukların, hırsızlıkların, alınan rüşvetlerin, yapılan usulsüzlüklerin hesabını verin. As instituições europeias condenam as atitudes do Executivo, consideram a detenção do autarca de Istambul e a neutralização dos protestos sério ataque à democracia. As a Council of Europe member and an EU candidate, Turkey must uphold democratic values. These rights, the rights of elected officials, as well as the right of peaceful demonstrations, need to be fully respected. As autoridades turcas anunciaram que estão proibidos todos os ajuntamentos em Istambul, Ankara e Esmirna, as principais cidades do país, mas os opositores garantem que não vão parar e prometem uma marcha a cada dia. A delegação norte-americana não foi convidada e também não é bem-vinda à Groenlândia, mas isso não faz recuar a equipa liderada por Usha Vance, esposa do vice-presidente J.D. Vance, que numa aparente viagem turística vai visitar uma base militar dos Estados Unidos, assistir a uma corrida de trenós puxados por cães e conhecer locais históricos da ilha. Um passeio normal, não fosse esta a tão desejada ilha que Donald Trump quer anexar. I have a message tonight for the incredible people of Greenland. We strongly support your right to determine your own future. And if you choose, we welcome you into the United States of America. We need Greenland for national security and even international security, and we're working with everybody involved to try and get it. Uma tremenda provocação aos olhos do primeiro-ministro cessante da Groenlândia, que reforça a mensagem e simplifica o discurso para dizer, mais uma vez, que o território não está à venda. Vi vil ikke være danskere, vi vil ikke være amerikanere, vi vil selvfølgelig være grønlændere. Og selvfølgelig er det den grønlandske folk, som bestemmer deres fremtid.
A visita não desejada, prevista para quinta-feira, vai contar com a presença do Conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca e também do Secretário de Energia. É considerada pelos políticos locais como uma demonstração de poder contra o território autónomo dinamarquês. Miut garantiu, para já, não haverá encontros oficiais entre as autoridades locais e os membros da delegação norte-americana. A indignação cresce junto da primeira-ministra da Dinamarca e com o chefe da diplomacia dinamarquesa, que considera a visita, nesta altura, inapropriada. O diálogo com os Estados Unidos sobre a Groenlândia será feito em estreita coordenação com o governo dinamarquês e com o futuro governo de Nuuk. Informação à sua medida. Até amanhã.